E aí, tudo bem? Seja bem-vindo ao Kotoba Nihongo Podcast. Você quer estudar no Japão, principalmente mestrado para cima, doutorado, né? E sabia que no Japão tem maneiras certas de se apresentar e começar com o pé direito? Então, a gente vai falar sobre esse tipo de conversação em japonês e esse é o nosso tema do Nihongo Podcast. No Kotoba Nihongo Podcast você escuta a gente conversando em japonês, mas do jeito que você entende, com traduções e explicações em português. Conversas do dia a dia, utilizando expressões que realmente são usadas no cotidiano nipônico para somar na sua habilidade japonesa. Para você que estuda, conversa e quer melhorar a autoconfiança no japonês. E aí, pronto para aprender a falar japonês de verdade ou vai ficar parado? Yokoso, Hiro desu, tudo bem? Bom, estamos de volta aí com o Kotoba Nihongo Podcast e a gente vai tratar sobre essa vida acadêmica, né? Como você começar bem. Na verdade, qualquer tipo de relacionamento no Japão é bom que você comece bem, né? E a maneira certa de você começar, digamos assim, dar esse kickstart. Então, esse é o famoso Jikoshokai, né? Como a galera diz. Essas primeiras apresentações, obviamente, os japoneses são um pouquinho chatos com os próprios japoneses, mas para estrangeiros eles normalmente exigem menos. Mas ao mostrar que você sabe, isso realmente diminui um pouquinho mais a distância entre os japoneses e você, que está querendo ir lá estudar e conseguiu já essa parte. Bom, a gente já teve umas certas demandas, né? De algumas situações um pouquinho mais profissionais, então a gente vai dar continuidade nesse tipo de assunto. E já que vocês estão gostando, a gente vai continuar. E se tiver outras sugestões para esse tipo de podcast, para que você consiga pegar expressões, consiga pegar situações, né, que seja positivo para você, é só manda para a gente pelo Kotoba VIP. Bom, deixa eu explicar então. A gente vai ler a versão do texto em japonês, Nihongo. A gente vai ler em português, logo depois, né, as traduções de cada frase, cada expressões. Depois eu vou explicar alguns vocabulários pertinentes para a situação. Às vezes não tem uma tradução literal, ou a tradução literal não reflete o modo que está sendo utilizado. E depois eu vou falar de alguns pontos muito importantes nesse tipo de situações do Jikoshokai para pessoas adultas, digamos assim. Vamos lá, então, primeira parte, o Kaiwa en Nihongo. Ikimashou. Yossha! Iyoyo ashita wa daigakuin-sei toshite no shonichi da na. 失礼ないようにいいスタート始めないとな。大学生の時は一生徒って感じだったけど、今回はもう研究者だからあっち側なんだよね。一応ブラジルのパソカとかゴヤバーだとか持ってきて研究所の皆さんにあげる感じだけど、これでいいのかな。明日の挨拶の練習しておこうかな。はじめまして。カルロス・ソウザと申します。ブラジルから参りました。今年から大学院生としてこちらでお世話になります。ご指導どうぞよろしくお願いします。これつまらないものですが、ブラジルのお菓子です。どうぞ召し上がってください。これで大丈夫だね。なんとかなるか。遅刻しないように今日はもう寝るかna. Bom, então esse foi, né, a parte em japonês. Vamos ler agora a parte em português traduzida. Depois a gente vai falar sobre alguns vocabulários e os pontos importantes, tá? Vamos lá, em português. É isso aí. Finalmente, amanhã será o primeiro dia como um mestrando. Tem que dar um bom início, sem ser mal educado. Quando eu era universitário, parecia que eu era um mero aluno, mas como pesquisador, já estou no lado de lá agora. Bom, trouxe do Brasil paçocas e goiabada para dar pro pessoal, né? Outros pesquisadores, mas fico na dúvida se isso está adequado. Bom, acho que eu vou treinar de novo, como vou fazer amanhã na hora de me apresentar. Olá, prazer, sou Carlos Souza, vim do Brasil e fazer parte como pesquisador acadêmico. Agradeço desde já as orientações por vocês. Bom, não é muita coisa, mas é um doce brasileiro, por favor, fique à vontade para pegar. Bom, acho que tá legal, né? No final, acho que vai dar tudo certo. Já vou me preparar para dormir, para não me atrasar para amanhã. Bom, foi isso. Eu vou ler agora alguns vocabulários que foi apresentado no texto japonês
e traduzir, beleza? Vamos lá. Primeiro, né? Daigaku insei. Daigaku insei. Bom, esse Daigaku insei, esse sei vem de gakusei, estudante, né? Então, o que é Daigakuin? Daigakuin é como se fosse o posterior a Daigaku, que é a universidade. Então, isso se refere à pós-graduação, mestrando, doutorandos, as pessoas que estão realmente na parte acadêmica, pesquisador acadêmico, beleza? Chama Daigaku insei. Bom, tem o próximo seria Shitsurei. Shitsurei, né? Acho que vocês já devem ter escutado por aí que pede o com licença, né? Mas por que usa como com licença? Ele, realmente como substantivo, significa ser mal educado. Engraçado, né? O kanji mesmo, ele explica isso. Rei de ser educado, né? E shitsu de estar faltando. Então, por que existe isso? Os japoneses têm o costume de você meio que anunciar que vai fazer alguma coisa ruim, né? Como se te botando um seguro aí na hora que mais precisar. Por exemplo, odiamashimasu, quando entra na casa, né? Odiamashimasu, realmente, literalmente, eu vou fazer diamar, que é incomodar, né? Então, muitos cumprimentos japoneses baseiam nisso, de anunciar que vai fazer uma coisa desagradável. Então, shitsurei seria com licença, mas fazer shitsurei suru, de fazer mal educação, seria uma pessoa realmente ser mal educada e um babaquinha, né? E isso não é legal, porque os japoneses são bem exigentes nesse sentido. Tem até uns textos que a gente escreveu no Kotoba, publicou lá, tá bem acessível, que a gente fala sobre educação japonesa, tá? Dá uma pesquisada lá, só botar educação. Bom, vamos lá. Kenkyusha, né? Que é pesquisador. Que ki, yu pequeno, tá? U, shi, ya pequeno, a, tá? Kenkyusha. Beleza? Kenkyusha, esse chá vem de pessoa que faz alguma coisa. Então, Kenkyu seria pesquisar. Então, pesquisador. Beleza? Bem simples, né? Mairimashita. Mairimashita tá no Mairimashita. Masu no passado. Então, ele é o passado de Mairimasu. Mairimasu é vir. Só que na forma keigo. No caso, kenjo, né? Que seria a forma mais educada, polida, super profissional. E se você tiver uma situação assim de trabalho, universitário, você deve saber. Tá? A gente também tem uma ilustração bem simples, que pincela, para você que nunca viu o Keigo, lá no site do Kotoba, tá? É como chama? Um infográfico, bem legal, beleza? Tsumaranai mono desu ga. Tsumaranai mono desu ga é uma expressão, né? É assim, ó. Tsumaranai mono desu ga. Tsumaranai mono desu ga. É algo tsumaranai. Né? É como se você fosse modesto. Não é muita coisa não, mas tá aqui uma goiabadazinha, uma paçoquinha, né? É uma expressão que usa muito quando você traz um souvenir, que é cultural, né? Eu vou falar sobre isso num ponto já já. Meshiagate kudasai. Meshiagate kudasai. Esse pausa foi um tsu pequeno, ok? Esse daqui também é kudasai, você já sabe, né? Por favor. Meshiagate seria tekei de meshiagaru, tá? Meshiagaru seria mais um keigo. Dessa vez um sonkeigo. Sonkeigo, no caso, você adequa para a outra pessoa, tá? Não é para mim, que nem o mairimasu. Então, não é para a primeira pessoa, é para o próximo. E, por favor, saboreie, come, né? Esse seria um keigo da parte de tabemasu, ou nomimasu, por exemplo. E tem o okashi. Okashi seria doce. Bom, isso aqui é mais fácil, né? E por último, chikoku, na última parte lá, né? Que ele prefere dormir mais cedo para não fazer chikoku. Chikoku é simplesmente atrasar, beleza? Chikoku. Ok. Beleza, acho que foi uma coisa bem rica, né? Várias expressões, acredito que alguns você já deve ter visto, alguns não, tá? Espero que tenha sido enriquecedor. E agora eu vou falar de alguns pontos. Nesse tipo de pontos eu quero explicar melhor na parte prática, por que de fazer isso, por que é importante. Por exemplo, Shitsurei no Naiyo, né? O Carlos San fala lá. Shitsurei no Naiyo seria até meio que óbvio, você não vai querer ser mal educado com a pessoa. Mas, como eu disse para vocês, no Japão existe essas hierarquias, né? Seu chefe de trabalho, seu professor, orientador e por aí vai. Até os mais velhos, como Senpai e Kohai, é uma característica de hierarquia.
né? Por idade também, por experiência também, por aí vai. Então, às vezes, correria e você acaba falando de forma errada, tipo, não tá colocando Keigo, não tá usando o som Keigo, não tá sendo pelo menos um mínimo de Teinego que usa maço desse. E esse tipo de situações acaba, às vezes, tendo uma rixa, né? Pô, o cara, eu sou senpai dele, tá falando merda pra mim, o que é isso, né? Às vezes acontece, mesmo sem querer acontece. Então, é bom você tomar cuidado para não ser mal educado. É por isso que o Carlos falou isso, tá? E principalmente quando você está começando, né? De novo, o pessoal não vai exigir muita coisa para estrangeiro, mas se você está superando a expectativa, nossa, olha que você consegue, beleza? Bom, Keigo, né? Que eu falei. O que é Keigo? Keigo é o linguajar formal, que você deve utilizar para negócios. Se você falar com um cliente, que é algo externo da sua organização, pior ainda, você tem que falar mesmo Keigo, beleza? É um linguajar formal. Muitos jovens, ele tem o costume de falar educado, né? Que é o Teinego, com desu, mas. É por isso que normalmente o japonês, os estrangeiros aprendem o mas desu primeiro. Mas o Keigo é um nível acima. O vocabulário muda. O tabemasu, né? Como você viu, vira mexagarimasu pro próximo. Se você for pra cima, seria itadakimasu, né? Itadakimasu você já deve ter escutado por aí antes de comer. E vem por aí mesmo, tá? Então, o Keigo realmente é importante e muita gente fala que é um pouquinho difícil. É um pouquinho complicado, porque muda o vocabulário, mas é só isso. Para quem já estudou bastante, Tekei, Takei, por aí vai, acho que é uma coisa mais tranquilo. E realmente estuda só lá no final, tá? Só para tirar um pouquinho o peso da consciência, muitos japoneses também são criticados por não saber usar Keigo. Usam Keigo mal formatado, digamos assim, tá? Então, vá tranquilo, mas pode ir com tudo que se você falar um Keigo bonito, e vai ser bastante elogiado. Uma vez eu estava trabalhando como intérprete e realmente o senhor lá, o economista, o cara que eu estava acompanhando, me elogiou bastante sobre o Keigo que eu estava utilizando, ficou surpreso, né? Porque tá aqui no Brasil, eu falando Keigo bonito. E realmente isso foi gratificante para mim, né? Poxa, obrigado, realmente é um agrado bastante legal. Espero que você consiga escutar uma coisa dessa também. E aqui, ó, o próximo sobre omiyage, né? Omiyage que seria, pode ser temiyage também, tipo um omiyagezinho mais simples. Isso é meio que um souvenir. No Japão é meio que comum, uma norma social, você ir para algum lugar, né? E acaba trazendo umas lembrancinhas para os pessoal do colega, para as famílias, é característico do japonês. E você não precisa trazer uma coisa para cada um. Você pode trazer tipo um pacotinho, com um bocado de balinhas, coisa, para distribuir, né? Acho que é baramaki, alguma coisa assim que se chama no japonês. Então, você faz assim e realmente você pelo menos mostrar que, ó, eu lembrei de vocês, né? Uma coisa assim. Apesar que às vezes realmente é só um dever social, beleza? Mas, de novo, se você está começando um relacionamento e você está vindo do Brasil, é legal que você traga umas coisas do Brasil, né? Uma goiabada, botei aí um paçoca, acho que o pessoal vai gostar. Paçoca eu acho que o pessoal vai gostar bastante, porque já está acostumado com amendoim, né? Isso é bem legal. Bom, na hora de você se apresentar, né? O Jiko Shokai. O Carlos foi bastante sucinto. Falou que, ó, meu nome é Carlos, vou fazer parte aqui da equipe, fazer mestrado com vocês, vim do Brasil, beleza? Na hora de se apresentar, você deve realmente ser um pouquinho mais esperto do que muitos outros. Por exemplo, o Carlos aqui, eu fiz um texto bastante simples para você. Mas, por exemplo, é inteligente se você falar algum hobby. Ó, eu sou Carlos, eu gosto de surfar, não sei. Aí a pessoa que tá lá, poxa, Carlos, você gosta de surfar? Eu também gosto. Facilita você criar conversa. E você ter uma facilidade para você criar uma conversação logo no início é importante. Você cria amizade, né? Não preciso nem falar sobre isso. Então você fala que realmente você gosta de fazer artesanato, gosta de fazer capoeira, gosta de ler mangá, anime, que imagino que muitos como eu gostem, já ajuda, né? Fala, ó, eu gosto de One Piece, é o basicão, todo mundo gosta, vai, de repente vai assistir um filme junto, já é um motivo, entendeu? Fala sobre isso. Fala de onde você veio, Brasil, eu vim de Recife, eu vim da Bahia, vim de São Paulo, do Rio Grande do Sul, vai lá, fala de onde é. Facilita, pelo menos, você fala, por exemplo, ó, o que é diferente entre, sei lá, Curitiba e Manaus, o que é a diferença? Aí, o pessoal que entende que Brasil só tem samba, por exemplo, é uma conversa bastante interessante, não é verdade?
E, por último, se você está num ambiente acadêmico, é legal você falar do que você está pesquisando, quais são os seus interesses. Realmente aprofunda mais, né? Eu não entendo muito de área de cada um de vocês, mas, por exemplo, a minha área é de tecnologia. Aí eu vou falar, ó, eu gosto de Big Data e inteligência artificial. Aí o cara, pô, que massa, eu tô fazendo isso, isso, isso. O fulano fez isso, isso, isso. Conheço um cara que faz isso, isso, isso. Já ajuda a criar mais conversa, mais relacionamento e facilita a sua situação lá no Japão, não é verdade? E, por último, uma dica realmente super valiosa. Saiba muito bem sobre o seu país, que é Brasil. Sua cidade, melhor ainda, tá? Acabei até falando da comparação lá. Eu acabo vendo muitos estudantes nessa situação de japonês que querem sair do Brasil e querem ir para o Japão. Normal, acho que é massa, Japão, eu também gosto. Mas acho que você, às vezes, ter sentido também. Eu também já era assim antigamente, porque queria sair do Brasil porque não sentia à vontade, não sentia assim um peixe fora d'água, digamos assim, né? Mas respira aí, se acalme. Não seja um imigrante doidão, tá? Isso é meio que ruim, você meio que negar seu próprio país, suas origens, porque quando você passar um pouquinho de tempo, você vai ver que isso não é só feio, mas uma pessoa sem raiz está por aí, né? Solto. É chato. E o que é que isso reflete na prática, lá no cotidiano japonês? O pessoal, quando te vê, querendo ou não, vai te ver como um brasileiro, cara. Mesmo que você seja Nikkei, cara de japonês, o seu sotaque vai dizer que você é brasileiro. Aquela camisa de Corinthians, que não sei se você está usando, vai dizer que você é brasileiro, beleza? E o que você acontece quando encontra um japonês super simpático, dizendo que você é brasileiro? O pessoal vai te perguntar sobre o Brasil, não é verdade? Aí você não tem muito o que falar. Você vai falar um bocado porque o Brasil é uma merda, a política é uma merda, porque não sei o quê, carne fraca, não sei o quê. Beleza, há vários motivos para você não gostar do Brasil, e só que por outro lado, vários motivos para você gostar também. E o pessoal já vai querer escutar o porquê de você gostar, né? Então, por exemplo, tem um vídeo disponível no canal do nosso YouTube, tá? Se não, eu vou disponibilizar logo mesmo, porque eu acho que estava só exclusivo para quem era Cotoba VIP, tá? Na nossa lista de e-mails. Já eu digo como você pode cadastrar-se na nossa base de lista, que é gratuito, você pode sair quando quiser também, por exemplo. Bom, o Rodrigo, quando foi lá fazer o doutorado, né? Tá lá fazendo doutorado, no caso. Aí ele deu várias dicas nesse vídeo. E uma delas que ele precisou fazer uma apresentação sobre sua cidade, Recife. Tá, aí você não sabe falar sobre Chico Sainz, você não sabe falar sobre Maurício de Nassau, invasão holandesa, não sabe falar da Revolução, não sabe falar de alguns dias que Pernambuco foi independente do Brasil, por exemplo. Isso seria muito chato. Da mesma forma, para, sei lá, baiano, você não sabe falar sobre axé, não sabe falar sobre o Recôncavo Baiano. E tem várias coisas bacanas para você falar sobre cada cidade, cada situação. Hiro, mas sei lá, eu não sei. Pô, pesquisa. Procure, velho. Isso não é desculpa, né? Não saber, hoje em dia, com o Google, não é desculpa. Beleza? Então, mostre que realmente você é uma pessoa interessante e isso realmente não é excludente. Você pode gostar tanto do Brasil e tanto do Japão e isso vai ser mais positivo para você no final das contas. Beleza? Bom, nossa, eu falei muito, hein? Enfim. Bom, então isso foi o nosso assunto de hoje, né? A gente falou de uma situação onde você acaba passando no mestrado, doutorado, vai para o Japão e você vai, o primeiro dia que você vai se apresentar como um novo membro lá do departamento, do centro, beleza? E é muito importante, novamente, ter esse Jikoshokai educado, começa com o pé direito, beleza? E a primeira impressão que conta, né? Você sabe disso. E não sei se é adequado para cada situação. Normalmente é bom lembrar uma lembrancinha, né? Isso. Aí depende de cada situação, norma social e tal. E lembrando desses pontos que eu te falei, beleza? Gosto do Brasil também, é legal, muito bacana mesmo, senão não teria turistas aqui. Opa, deixa eu botar aqui o nosso bizu, beleza? Na hora de se apresentar, fala seus hobbies também, fala de alguns assuntos que facilite os outros falarem com você, beleza? E mais uma vez, Keigo e ser mal educado, isso é muito importante. Os dois conteúdos estão lá no Kotoba, site Kotoba, kotoba.com.br, beleza? Pesquisar Keigo, ou educação, qualquer coisinha assim que lá aparece, beleza?
Bom, então, obrigado por você escutar até aqui. Espero realmente que você tenha gostado, tá? E lembrando que a transcrição dessa conversa tema em japonês e português estão lá disponíveis também no site kotoba.com.br. Então, muitos têm me falado que o podcast está massa por causa disso também, que você pode escutar enquanto você lê. Isso é legal. Bom, e esse podcast está onde? Você pode escutar no YouTube, não sei se você está olhando aí na câmera, né? Você pode escutar no iTunes, SoundCloud, TuneIn. Se você cadastrar o RSS no seu player de podcast, dá para estar em qualquer lugar, beleza? Só ir lá no kotoba.com.br que, na dúvida, tá de boa. Beleza, gente? E se você está assistindo nesse lugar, por favor, dê um likezinho, inscreva-se aí. Deixe os comentários que vocês gostaram, tá? O que foi útil para você. Dúvidas, claro, tô aí para responder também. E sobre o Kotoba VIP. Kotoba VIP é gratuito, é super fácil de cadastrar e é onde eu passo a maior parte de comunicação um pouquinho mais direta, né? É onde eu passo as notícias, as novidades, conversa um pouquinho mais e lá também é onde eu recebo mais feedbacks, sugestões também. Então cadastre-se lá, você pode ir lá no kotoba.com.br, lá em cima tá lá, Kotoba VIP. É só clicar, botar seu nome e seu melhor e-mail. Beleza? Show! É isso, né? A música tema foi Yume o Mitsukeru ni wa Kigen wa Nai, de Vizin, sob lista de Creative Commons. Beleza? O próximo episódio vai ser sobre notícias do Japão. Beleza? Não só notícias do Japão, você pode ver em qualquer lugar, indiquei. Mas eu vou pegar o texto em japonês, beleza? E traduzir também em português. Então, mais um material super bacana para você ver um japonês vivo, realmente utilizado na sociedade de lá e acaba aprendendo essas expressões quando você traduz. Beleza? Espero que goste. Obrigado pela sua audiência e mata de caimão. Kite kudasai. Dozo. Só já mata. Boa semana. Tchau.